Durante esse mês de dezembro, meus irmãos, nós vamos meditar em cada domingo sobre, obviamente, a data mais importante que há neste mês, que é a data do Natal. Agora, eu quero sempre ressaltar, meus irmãos, que esta data que nós temos, dia 25 de dezembro, foi, na verdade, uma jogada de marketing, digamos assim, lá pelo quarto século, do suposto convertido imperador romano, em que ele coincide o nascimento de Cristo, a comemoração, com uma festa do calendário romano, uma festa religiosa. Já existia o jeitinho romano antes do jeitinho brasileiro. Na verdade, Jesus nasceu, meus irmãos, por volta de outubro e não em dezembro. Então, essa data, meus irmãos, a gente comemora, é claro, mas ela não é uma data correta. E nós queríamos aproveitar em cada domingo deste mês, olhar um texto da palavra de Deus diferente, que trata de uma maneira ou outra do nascimento de Cristo. E o tema nosso esta noite é o seguinte: os céus rompem o silêncio. Então você deve ter passado já aquela experiência em que por um motivo ou por outro desenrolou-se um silêncio na sua vida da parte de alguém. Você esperava uma notícia, você esperava uma intervenção, você esperava uma resposta, e a pessoa não entra em contato, não pega o telefone, não entra na internet, não dá a resposta que você está esperando. E talvez você já tenha esperado alguns dias, talvez algumas semanas, talvez até alguns meses. Mas o silêncio do qual nós queremos tratar essa noite, meus irmãos, durou 400 anos. Nas Bíblias, antigamente, entre o Antigo e o Novo Testamento, vinha tradicionalmente 4 páginas em branco. Os mais antigos lembram disso? E essas páginas a gente usava didaticamente para explicar para os novos convertidos, que eram representando os 400 anos de silêncio que temos entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. As Bíblias depois, talvez para economia de papel, ou uma consciência ecológica, ou sei lá por quê, não vieram mais. A minha, por exemplo, não tem. Mas lá estava antigamente. Então, meus irmãos, quando acaba o período do retorno do cativeiro babilônico, a construção do templo, a reconstrução da cidade, dos muros, e encerra-se a profecia de Malaquias, esse tempo todo passa. E durante esse tempo todo, meus irmãos, muita coisa aconteceu com o povo judeu, mas a expectativa da redenção, da chegada do Messias, continuava. E durante esse tempo todo, eles esperaram. Eles oraram, eles viveram e eles morreram. E acontece, meus irmãos, naquilo que nós chamamos o começo da era cristã, a promessa finalmente se cumpre com o nascimento de Cristo. E nós queremos ver, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, chamado Médico Amado, nos acontecimentos ao redor do nascimento, na verdade, não só de Jesus, mas também de João Batista. Qual era a intenção, ao nosso ver, de Lucas? O que ele queria ensinar, mostrando, meus irmãos, o impacto que este evento vai ter, não apenas na vida das pessoas que passaram por ele ali, a família de Jesus, e também é da família de Jesus, mas a família de João Batista, mas aquilo que representa para nós a chegada do Messias. Aquilo que representa para a humanidade a chegada do Messias. Então, meus irmãos, é importante nós compreendermos que nós estamos diante de um fato sem nenhuma comparação na história da humanidade até então e depois. Nunca aconteceu o que vamos ler hoje e nunca mais aconteceu o que nós vamos ler hoje. A encarnação de Jesus, o nascimento, Deus se tornando um ser humano, nunca havia acontecido na história da humanidade.
O Evangelho de Lucas, ele começa com uma introdução em que Lucas se dirige ao seu destinatário. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, meus irmãos, a introdução já deixa claro que isso não foi um relato escrito de qualquer maneira. Houve pesquisa. Lucas é um cientista, é um médico, e ele entrevistou pessoas que viram testemunhos oculares, o texto diz isso. E essa introdução, meus irmãos, é um golpe nos críticos. Até porque, meus irmãos, grande parte desses que escreveram ou que testemunharam e contaram para outras gerações, e a história relata isso, aquilo que presenciaram dos milagres de Jesus e tudo aquilo que Lucas relata aqui. E perceba, meus irmãos, que ele escreve em particular para um homem chamado Teófilo, amigo de Deus ou amante de Deus, depende da tradução, com um objetivo. Olha só, versículo 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, meus irmãos, a fé cristã, ela de maneira nenhuma é uma fé irracional. Ela não é uma fé de salto no escuro. Ela é uma fé, meus irmãos, que nós podemos tomar emprestado a palavra do pensador secular. Penso, logo creio. Penso, logo creio. Porque nós raciocinamos a fé cristã. Ela está apoiada em fatos históricos. Há um tempo atrás eu estava assistindo no Discovery Channel um especial sobre Jesus, e cientistas, e que nada tem a ver com a fé cristã, chamaram de pura ignorância negar a existência de Cristo. De suicídio acadêmico dos cientistas e especialistas que querem negar de que existiu na história da humanidade uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. E a existência dele, meus irmãos, apesar de historicamente impossível de ser desacreditada, vai muito além de um mero vulto histórico. No versículo 5, Lucas continua, ele vai começar a narrar os acontecimentos ao redor do nascimento de Jesus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer,
porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. A primeira narrativa, mesmo nós temos aqui, é a anunciação do nascimento de João Batista, que depois seria chamado João Batista. Esse menino que recebe de Deus o nome de Yohana, graça de Jeová, esse é o significado do nome de João, ele já é em si um milagre, a semelhança do milagre que os patriarcas receberam. Se você lembra muito bem, Abraão e Sara, ambos de idade avançada, ambos sem filhos, é claro, e estéreis, porque o tempo de nascimento para Sara já havia passado. E a eles é dado o filho da promessa, Isaac. Então Isaac, meus irmãos, casa com quem? Com Rebeca. E não é que Rebeca também é estéril? E novamente, meus irmãos, Deus ouve a oração, responde com poder, e Rebeca tem os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Novamente, meus irmãos, Jacó agora tem 2 esposas. E a que ele realmente ama, que é Raquel, que ela é estéril. E de Raquel nasce José, aquele que seria usado para preservar a linhagem santa, a linhagem da promessa, a linhagem eleita. Então, meus irmãos, o milagre feito na vida de Isabel e na vida de Zacarias é um milagre de proporções do Antigo Testamento. Era um milagre, meus irmãos, que lembrava a eles o Deus que durante 400 anos havia estado em silêncio e agora aparece no anjo Gabriel para revelar que ele iria intervir novamente na história da humanidade. Mas a anunciação de João Batista não é o ápice do que está acontecendo aqui. Porque no próximo versículo, versículo 26, algo ainda mais maravilhoso vai acontecer. No 6º mês, ou seja, o 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua, Jesus, salvação de Jeová. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, meus irmãos, muito mais maravilhoso do que fazer uma mulher de idade, uma mulher que já havia passado muito da menopausa, todas as condições de pressão e temperatura já não estavam mais presentes. Muito mais maravilhoso do que fazer essa mulher engravidar é Deus, depois de 400 anos de silêncio, intervir na história da humanidade para chamar uma jovem, provavelmente ainda no final da sua adolescência. Era comuníssimo casar-se em tenra idade naquele tempo, e gerar no seu ventre uma mulher que nunca havia estado com homem, o seu filho, o Salvador do mundo.
A primeira lição, meus irmãos, que Lucas nos traz essa noite é a seguinte: a intervenção divina, depois de tempos de silêncio, reinaugura a esperança. Quando Deus, meus irmãos, rompe o silêncio na vida da humanidade, Ele reinaugura a esperança, porque durante todo esse tempo, esse povo esteve oprimido por nações estrangeiras. Esse povo esteve ansiando por uma palavra de um profeta. Esse povo esteve ansiando com que Deus se manifestasse a ele. E agora, meus irmãos, Deus, parece que lembrando as palavras de Isaías, em Isaías 64, Ele rasga, Ele rompe os céus, e Ele desce, e Ele realiza as obras que Ele havia realizado lá no passado. Meus irmãos, esses homens durante anos ouviam a história de como Deus havia se apresentado na pessoa de um anjo para Josué, como Ele havia se apresentado na pessoa de um anjo para Moisés, como Ele havia se manifestado diante do seu povo. E eram só histórias que eles ouviam na palavra de Deus. Como Ele havia prometido que o Messias viria, que o Messias traria um novo tempo de paz, de esperança. Mas isso eram só histórias escritas lá no Antigo Testamento. E agora, meus irmãos, eles estão vivendo, eles estão experimentando, eles estão olhando, presenciando, eles são testemunhas oculares, eles são personagens daquilo que Deus está fazendo. E, meus irmãos, isso é relevante para nós, porque a mesma esperança que foi reinaugurada com um anúncio feito tanto a Isabel, mas principalmente a Maria, é a esperança que eu e você compartilhamos. A nossa vida, meus irmãos, ela não é pautada naquilo que nós experimentamos aqui nesta vida, mas nós vivemos a nossa vida debaixo da ministração, debaixo do cuidado de um Deus que intervém. Existe uma das teorias sobre Deus, obviamente uma teoria antibíblica, é a teoria deísta. Não se iluda com a aparência de que é uma coisa boa, né? Porque Deus deísta, não. A teoria deísta crê em Deus, mas diz que Deus criou tudo que existe, viu que tudo estava muito bom, depois deu um super pontapé para colocar em ação, e depois se colocou fora da história e para ver como é que a coisa ia acontecer. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus que intervém, é o Deus que participa, é o Deus que está presente, é o Deus que está lá no seu dia a dia, é o Deus que está tanto na sua vitória quanto no seu sofrimento, é o Deus que está na sua certeza e também na sua dúvida, é o Deus que está na sua exaltação ou exultação e está na sua depressão. É o Deus que está participando de cada momento da sua vida, renovando a esperança de que Ele continua ativo, de que Ele não dormiu. É o Deus que está relembrando para você as palavras do salmista, o guarda de Israel, aquele que cuida de nós. Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não tira férias, Ele não se cansa. Meu amado, Deus permaneceu durante esse tempo em silêncio, mas Ele continuou soberano. Ele continuou realizando na história da humanidade tudo o que Ele precisava para chegar até esse momento. Os irmãos lembram quando nós estudamos o livro de Daniel? O livro de Daniel profetizou, ou Deus profetizou através de Daniel, tudo o que aconteceria nos maiores impérios do mundo durante aqueles 400 anos. Deus deu uma visão a Nabucodonosor e anunciou a ele os impérios que iriam acontecer até o dia da chegada do reino de Deus. Você lembra? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e finalmente o Império Romano. Meus irmãos, 400 anos antes do primeiro imperador romano chegar ao governo, Deus já havia revelado aquilo que ia acontecer. Porque o nosso Deus é o Senhor da história. Isso é importante porque Ele é o Senhor da sua história também. Ele não está governando, meus irmãos, apenas tomando conta para que a ONU não surte, para que não aconteça uma outra guerra nuclear e controlando as coisas, as macro decisões do mundo. Cada micro decisão Ele está controlando, Ele está supervisionando para que Ele possa realizar na nossa vida aquilo que está lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem, trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A intervenção divina, depois de tempos de silêncio, reinaugura a esperança na nossa vida. Quando Isabel e Maria se encontram, numa continuação do nosso texto,
há um encontro alegre e o bebê no ventre de Isabel, já aí com 6, 7 meses de gestação, pula, é o que o texto diz, quando ouve a voz de Maria. E diante disso, meus irmãos, Maria canta ao Senhor um cântico de gratidão, conhecido popularmente no mundo como o Magnificat. Isso está no versículo 46 até o versículo 55. Eu queria convidar toda a igreja a nós lermos juntos esse trecho do capítulo 1 de Lucas, 46 até o versículo 55. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, como a própria Maria declara que ela via nesse feito que acontecia nela, Deus se manifestando como seu Salvador. Sim, Maria, Isabel, Zacarias, José, todos os personagens que estão aqui são pecadores como eu e você, que têm a sua esperança de redenção restaurada na anunciação que eles receberam. O texto continua, meus irmãos, no versículo 46 e em diante, além do que nós acabamos de ler, com o cântico, com o nascimento agora de João Batista. Versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Pausa. Lembre-se que Zacarias estava mudo, certo? Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Vamos ler juntos, irmãos, do versículo 68 ao 79. Vamos lá. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. No capítulo 2, meus irmãos, Lucas introduz o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto,
ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Perceba Lucas amarrando os fatos historicamente, certo? Isso aí é para endoidar os críticos da Bíblia. Tudo amarrado na história. Qualquer historiador pode verificar com os escritores seculares, dizendo realmente foi exatamente como Lucas escreveu. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Versículo 4. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, o nascimento de João Batista, e agora especialmente, é claro, o nascimento de Jesus, nos traz a segunda grande lição de Lucas nesse trecho para as nossas vidas. Os nascimentos relembram a participação humana no plano da redenção. O nascimento, meus irmãos, de João Batista, mas especialmente de Jesus, nos relembram a participação humana no plano da redenção. Durante toda a história, meus irmãos, da Bíblia, Deus sempre interveio. Mas Deus sempre interveio mediados por seres humanos. Por que Deus fez isso, meus irmãos? Eu confesso que eu não sei. Porque eu tenho certeza que Ele faria o melhor trabalho sem a nossa ajuda. Vamos começar lá desde o começo? Gênesis. Adão e Eva no jardim do Éden. Se não tivesse Adão e Eva, não teria pecado. Deus faria um trabalho melhor do que o nosso. Mas Ele resolveu, meus irmãos, que a intervenção dele na criação seria através da sua, como a gente costuma chamar, coroa da criação, que sou eu e você. Então ele cria o homem, ele coloca o homem, e ele declara que o homem, a ele estava sendo dado autoridade sobre a criação. Mas não autoridade para mandar e fazer o que quisesse, mas para ser, digamos assim, o gerente, o mordomo de Deus, para cuidar de toda a criação. Francis Schaeffer, um dos maiores pensadores cristãos que já existiram, já está com o Senhor, ele escreveu um livro onde ele chama a natureza, os animais, a fauna e a flora dos nossos irmãos de criação. Verdade. Não têm alma, não são eternos, mas eles foram criados junto conosco, na verdade até antes de nós, para que depois nós viéssemos e cuidássemos de tudo o que existe na natureza. É claro que é muito diferente daquilo que está sendo feito com a natureza hoje, de forma explorativa, num extremo, ou de forma, de certa forma, idólatra do outro, onde a natureza é colocada acima das necessidades do ser humano. Independente disso, meus irmãos, durante a história, nós vemos o homem sempre sendo chamado. Depois de Gênesis 3, no pecado, nós temos um grande salto até Gênesis 12, onde Deus vai atrás de um senhor de idade, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, região do Irã e do Iraque hoje, e chama esse homem para segui-lo, para crer nele e que dele faria uma grande descendência. De quem nós estamos falando? Novamente de Abraão. Sai da tua terra, da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. E dali, meus irmãos, ele começa a linhagem santa, a linhagem eleita. E é interessante, meus irmãos, que durante todo o percurso da linhagem, a história dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, vai ser pontilhada por intervenções de Deus através de homens. Quando o povo precisa ser liberto do Egito, ele usa Moisés. Quando o povo precisa tomar posse da terra prometida, ele usa Josué. Quando o povo precisa ter um líder que administre realmente debaixo da direção de Deus, ele usa Davi. E assim por diante. Ele vai usando homens, onde Deus tem uma forma de governo que nós poderíamos chamar de uma teocracia intermediada pela figura humana. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Muito. Porque, meus irmãos, foi exatamente por causa dessa decisão de Deus que através de um homem, voltando lá para Gênesis, o pecado entra no mundo.
Paulo vai nos explicar isso dizendo que através de um homem o pecado entrou para toda a humanidade. Agora, meus irmãos, em Lucas capítulo 2, Deus repete a receita intermediando aquilo que ele faz através de outro homem, Jesus, para que agora ele possa resolver o problema que o primeiro homem criou. Jesus agora, meus irmãos, vai ser novamente a participação humana no plano da redenção. Então, queridos, para que o plano da redenção acontecesse, o Redentor precisava ser homem, mas precisava também ser perfeito. E por isso ele precisava ser Deus. E em Jesus nós temos a pessoa que é 100% Deus e 100% homem. Pastor, a matemática não fecha. Fecha, porque a matemática de Deus, irmãos, é diferente da nossa. Olha a Trindade. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Pastor, não podia ser apenas um homem? E se fosse um bom homem? E se fosse um homem perfeito? Fosse um homem sem pecado nenhum? Esse homem só poderia morrer pelos seus próprios pecados. E eu tenho lá minhas dúvidas de que esse homem poderia sequer existir. Então, meus irmãos, Deus sabendo de que isso não era possível, Ele providenciou o plano de redenção, onde Ele se tornaria o homem para pagar o preço por aquilo que nós causamos. O justo pelos injustos para nos levar a Deus. Aquele que não tinha pecado nenhum, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo isso, meus irmãos, você precisa pensar quando você passa diante da vitrine e vê aquele presépiozinho representado lá. Bonitinho, né? Mas tudo estava ali. Você sabe quando foi que Deus pensou isso? Alguém tem ideia? Quando foi, meus irmãos, que Deus pensou que através de si próprio, se tornando homem, na pessoa do seu filho, ele teria que pagar o preço pela criação, pelo preço pelo pecado da sua criatura? Lá na eternidade passada. Antes de nos criar, Deus já sabia da cruz. Gênesis 3, meus irmãos, não pegou o seu Deus desapercebido. Deus não chegou um belo dia lá no céu, olhou para Gabriel e disse: o que esse pessoal fez? Fiz um negócio tão perfeito, destruíram tudo. Deus já sabia de tudo aquilo que aconteceria, inclusive do preço que Ele mesmo iria pagar por nós. E em Gênesis 3, Ele já promete o plano da redenção. Ele vira dizendo para a mulher: a tua descendência, mulher, a descendência da mulher, Jesus, pisará a descendência do homem. A descendência da serpente. A descendência da mulher pisaria a descendência da serpente. E aí Deus sacrifica 2 animais para poder fazer vestes para o homem. Derrama sangue inocente. Os animais não haviam feito nada. E ele estabelece o princípio que nós vemos lá em Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Naquela manjedoura, meus irmãos, tão bonitinha, com aquele bebê que geralmente é rosadinho, né? Nunca vi um bebê do meio oeste, meio oriente, rosadinho, mas geralmente fazem assim, né? Branquinho, rosadinho, às vezes até loirinho do olho azul. Naquela manjedoura tão bonitinha, havia desde o começo a sombra de uma cruz. Deus se tornou homem. Deus se tornou como eu e você, homem, para que nós, homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. A frase é de C.S. Lewis. O texto continua, meus irmãos, depois de narrar o nascimento de Jesus, Lucas traz alguns outros personagens para este acontecimento. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Olha aí a palavrinha, meus irmãos. Boas novas. Qual é a palavra que nós falamos que significa boas novas?
Evangelho, exatamente, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. No versículo 21 em diante, meus irmãos, nós vamos poupar o nosso tempo. Jesus é levado ao templo, como era o costume judaico, para ser apresentado, para ser circuncidado. E lá, como era o costume, ele encontra pessoas como Simeão, que esperavam a vinda do Messias, que aguardavam a vinda do Messias. Você encontra isso no versículo 25. E o próprio Simeão levanta a voz, versículo 29, e louva: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, porque ele havia recebido uma promessa de que ele não morreria antes de que ele presenciasse, que ele conhecesse a redenção de Israel. E não acaba aí, meus irmãos, porque no versículo 36 estava ali também a profetisa Ana, filha de Remuel da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e ela também aguardava a redenção de Israel. Então nós temos os pastores, nós temos Simeão, nós temos Ana, a profetisa, não nesse texto, mas depois nós vamos ter também os magos. Não se chamam reis magos na Bíblia, apenas magos. Também a Bíblia não fala que eram 3, que vêm lá desde o Oriente, guiados pela estrela que anunciou a chegada de Jesus. O que essas personagens, meus irmãos, têm a ver com a narrativa de Lucas? Qual a importância disso naquilo que Lucas está ensinando para Teófilo? Primeiro, ele disse que a intervenção divina, depois de tempos de silêncio, reinaugura a esperança, Teófilo. Mas também diz que os nascimentos de João Batista, de Jesus, relembram a participação humana no plano da redenção. Deus vai intervir, mas intervir através do homem. João Batista anuncia, Jesus, a personagem principal, realiza a redenção, depois vai continuar através de eu e você. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, essa noite, a interação com os homens aponta para o propósito da redenção do homem. Deus não fez tudo isso, meus irmãos, por espetáculo, mas Ele estava preparando o caminho para dizer: pastores, Simeão, Ana, você, meu querido, essa noite, você é a razão do Natal. Jesus veio, meus irmãos, porque havia uma necessidade que ninguém mais poderia suprir. A interação de Deus conosco não visa simplesmente uma curiosidade de Deus, ou Deus estava entediado lá no céu. Mas a razão, meus irmãos, é que Ele esperava, Ele necessitava redimir a criação que havia se desviado do seu caminho, que havia se afastado do seu caminho. Então, meus irmãos, a anunciação para os pastores, a interação com esses outros homens, começa a relação do Messias com o ser humano a quem ele veio redimir. Isso é importante, meu querido, porque na sua história aconteceu a mesma coisa. Ele rompeu o silêncio que havia entre ele e você quando você ouviu o Evangelho. Ele intermediou a redenção através de alguém que Ele usou para você ouvir o Evangelho. E agora Ele está mostrando que você, escolhido por Ele, ansiado por Ele, foi trazido o Evangelho para você, para que você hoje possa, assim como os pastores, assim como os anjos, ser uma pessoa para a glória de Deus. O propósito último de tudo aquilo que Lucas está escrevendo, é claro, é a glória de Deus. Mas a glória de Deus revelada na redenção. Um Deus
que não precisava fazer absolutamente nada. Em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, Deus poderia simplesmente ter dito: o problema é de vocês. Vocês se meteram nesta confusão. Vocês resolvam o problema de vocês. Mas ele assume para si, meus irmãos, o ônus do erro do homem. Ele assume para si a responsabilidade de resolver o problema que ele não causou, mas foi causado pelo homem. E aí ele intervém na nossa vida, na nossa história. Quando você nasceu, meu querido, Deus já sabia claramente o dia que você ia se encontrar com Ele. Ele já sabia de todos os detalhes da sua vida. Ele já tinha escolhido quem seria o intermediador humano que pregaria o Evangelho para você. Ele já sabia tudo aquilo que Ele faria para que você chegasse a conhecê-lo. E hoje Ele quer dizer para você o seguinte: a história continua. Porque ainda existem hoje pessoas para quem Deus é um grande silêncio. Pessoas que precisam da intervenção de Deus. Pessoas que precisam da interação humana de alguém para que eles venham a conhecer a Deus. Pessoas que precisam saber que o Natal é muito mais do que um bonito presépio na vitrine de uma loja, ou na decoração no canto da sala de alguém, ou uma árvore, ou qualquer outra coisa. Quando eu estava preparando o PowerPoint para a mensagem de hoje, eu falei, está na hora de mudar o PowerPoint da nossa igreja. A gente sempre usa o mesmo fundo, né? Falei, vou escolher um fundo de Natal durante dezembro. E eu coloquei lá na ferramenta de busca, em inglês, né? PowerPoint, e botei Natal. Os papéis de parede para PowerPoint tinham bonecos de neve, Papai Noel, árvore de Natal, bolas de enfeitar, presentes. E eu demorei um bocado para conseguir um papel de parede que pudesse sequer lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Pois nós vivemos em um mundo que não consegue ouvir a voz de Deus, para quem Deus está em silêncio. Mas, meu amado, Deus não está em silêncio. Ele continua interagindo através de você, igreja. Você é a voz que continua proclamando o Natal. Você é a voz que continua proclamando a cruz, o Calvário, as boas novas que os anjos falaram para os pastores, o Evangelho. Você é aquele que hoje rompe o silêncio na vida das pessoas e diz: há solução para o seu pecado. Há solução para a sua miséria espiritual. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A pergunta é: se Deus fez tudo isso por nós, para que hoje nós pudéssemos ser participantes da sua essência, participantes da sua pessoa, e pudéssemos ser os seus representantes para anunciar novamente essa graça tão maravilhosa, eu e você vamos ficar calados? Eu e você vamos ficar silenciados? Ou nós vamos ser instrumentos de Deus para anunciar o verdadeiro significado do Natal? Os céus rompem o silêncio para que eu e você não fiquemos em silêncio. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque para nós essa não é uma temporada de presentes, de fraternidade, como todas essas coisas que os homens têm inventado e têm furtado o significado de uma época que deveria ser tão maravilhosa. Daqui a algumas semanas, ó Deus, muitas festas acontecerão. Milhares, na verdade, milhões de festas acontecerão ao redor do mundo. E o mais triste é que a tua voz estará silenciada na maioria dessas festas. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja não seja uma voz calada, mas nós possamos anunciar como os anjos, anunciar como os pastores depois anunciaram. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
aquele que vem não apenas resolver o problema das pessoas, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá-nos a ousadia, mais ainda, dá-nos o amor ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, o anseio pela Tua glória, para que nós possamos anunciar a Cristo para as pessoas. Nós pedimos essa noite, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.